Davi Alcolumbre pode perder o seu mandato por negar pautar o impeachment? Pode ser tirado da presidência do Senado por isso? Eis a questão. Alguns senadores já começam a se perguntar isso. A recusa de Davi Alcolumbre em protocolar o impeachment com 41 assinaturas de ministro do Supremo Tribunal Federal pode configurar quebra de decoro parlamentar? Pode sim. O artigo 55 da Constituição prevê perda de mandato por procedimento incompatível com decoro e abuso de prerrogativas. O precedente de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, cassado por usar a presidência para interesses pessoais, pode ser aplicado ao caso Alcolumbre? Talvez possa. O Conselho de Ética poderia ser acionado por obstaculizar o processo legislativo, no caso, não colocar para votar algo que os senadores em maioria querem que seja feito? Isso configura má-fé? Sim, pode ser que sim. O mandado de segurança no STF podia até ser uma alternativa a ser buscada nesse caso. Agora, vai ser brincanagem demais se algum senador pensar em fazer isso. Vamos recorrer ao Supremo para fazer o Alcolumbre botar para andar o processo de impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. É até piada achar que lá eles vão dar um sim a essa questão. Pelo contrário, ainda podem punir quem ousa fazer tal pedido. O que certo é, não dá para ficar de mãos atadas esperando o Alcolumbre tomar uma decisão, ou até a decisão que ele já tomou, porque ele disse que se tiverem 82 assinaturas, no Senado que tem 81, ele também não bota para andar o pedido de impedimento. A questão jurídica é complexa. O presidente do Senado tem prerrogativas, lógico, mas não pode usá-las arbitrariamente. O regimento interno do Senado é muito claro e está compatível com a Lei 1079 de 1950. O pedido chegou no Congresso, tem que ser votado na sessão, apreciado na sessão seguinte pelo plenário. Pode ou não pode, segue para frente ou não. É isso. Agora, o que tem de claro também? O mesmo regimento também garante que pedidos com assinaturas regimentais têm que dar andamento ao caso, não podem ficar engavetados. Então, constitucionalmente, o Alcolumbre está cometendo aí uma espécie de abuso de suas prerrogativas. Ele não pode deixar de cumprir a regra, a lei, a institucionalidade. A questão não é se ele tem um acordo ou não com o Supremo, se ele gosta ou não do Supremo, se ele é a favor ou não do impedimento. Ele pode votar contra na hora que for cabível fazer isso. Agora, não colocar o processo para andar é um absurdo total. E, vamos lá, se ele agora colocar esse processo para andar e a galera ali disser que cabe o processo começar, e aí vamos ter o começo de uma novela que pode demorar muito para ser resolvida, chegar ao fim. Deve varar 2025, provavelmente vai varar 2026, pode ser que se decida essa parada só na próxima legislatura. O ponto é que vai ser discutido no meio da história é a confirmação de que se o processo entrar para valer em vigor, o ministro apontado será afastado imediatamente. E aí imagina o tamanho desse sururu institucional botando mais fogo, mais lenha nessa crise institucional tupiniquim. Enquanto isso, segue a pressão de fora dos Estados Unidos para que as coisas por aqui se resolvam. E também nos bastidores, tem banqueiros que não querem pegar a lei Magnitsky e que estão fazendo pressão em senadores para fazerem esse processo de impedimento andar. Ele é inédito, mas às vezes o inédito acontece aqui na brazuela chinesa da jabuticaba. Pois é, o Davi Alcolumbre pode sim perder o seu mandato e ser cassado por estar impedindo os processos ali no Senado Federal. A Constituição brasileira reserva isso e isso é muito sério. Tem senadores que já estão protocolando pedidos a respeito disso, porque realmente algo precisa ser feito. Não podemos ficar de braços cruzados. E olha só, pessoal, o Deltan Dallagnol, aquele da Lava Jato que ajudou o Sérgio Moro a colocar o Lula na cadeia, trouxe uma notícia aqui muito importante, porque
o Davi Alcolumbre acaba de virar alvo de Donald Trump em uma nova sanção que pode ser aplicada a ele agora a qualquer momento. Você vai saber qual sanção é essa e o que está acontecendo. Pois é, pessoal, a notícia correu rápido, chegou lá nos Estados Unidos e o Alcolumbre parece que já está arrependido, querendo voltar atrás da sua fala, viu? Nós vamos mostrar isso aqui agora. Antes, deixa eu só te mostrar um vídeo de poucos segundos. Vocês se lembram quando a Dilma foi impeachmentada? Pois é, olha algo interessante aqui que aconteceu. Vou mostrar um videozinho curtinho aqui, ó, naquele dia do último voto da Dilma, quando ela foi impeachmentada. Olha o que aconteceu. Preste atenção que eu volto logo em seguida para trazer a matéria. A batalha do impeachment na Câmara. Com mais um voto, portanto, Bruno Araújo vem para votar. A oposição já faz festa, já comemora. Por favor, vamos respeitar o voto. Por favor. A imagem que a gente vê é de comemoração dos dois lados. Do lado esquerdo, dentro da Câmara dos Deputados, faltando um voto só, é a festa da oposição e dos manifestantes do lado direito, na Paulista, que também são favoráveis ao impeachment. Falta só um voto, por isso, o canto de vitória, a comemoração da oposição, antes de ser anunciado o último voto que vai dar a vitória do impeachment para a oposição. Pedindo ordem ali, o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor. Quanta honra o destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! A festa é porque acaba de ser dado. Pois é, tá aí, você viu, né? Você viu aí o último voto que impeachmentou a Dilma naquele momento. A Avenida Paulista estava lotada, superlotada. Naquela época, pessoal, o povo brasileiro foi quem impeachmentou a Dilma. Não foi Congresso, não foi Senado, não foi Câmara dos Deputados. Por isso fica o recado. E outra coisa, antes de te mostrar aqui a matéria do Deltan Dallagnol sobre a nova sanção do Donald Trump, preste atenção. Quem era o presidente da Câmara dos Deputados ali na Câmara era ninguém mais e ninguém menos do que o Eduardo Cunha. Pois é, tempos depois o Eduardo Cunha foi tirado dali por corrupção, por usar a presidência justamente para se beneficiar. E esse mesmo Eduardo Cunha já está dando entrevistas aí falando que quer voltar em 2026 para a Câmara dos Deputados e já promete ser o novo presidente na próxima legislatura ali na Câmara dos Deputados. Pessoal, temos que fazer algo antes que esse cara volte. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Pessoal de Minas Gerais, ele é de Minas Gerais, vai tentar se eleger. Vocês vão deixar Eduardo Cunha voltar à cena do crime, assim como o Geraldo Alckmin fez? Olha só agora o que o Deltan Dallagnol vai trazer, essa notícia sobre o Davi Alcolumbre está na mira de Donald Trump e pode ser sancionado a qualquer momento. E ele já deu uma entrevista, o Davi Alcolumbre, parece que o homem está voltando atrás. Falou que não ia botar os pedidos ali, o pedido de impeachment para votar, nem se tivesse 2.000 assinaturas. Agora parece que ele está voltando atrás. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo o seu tempo. Se inscreva aqui agora. Veja aí o Deltan Dallagnol da Lava Jato. Vai trazer a matéria para nós. Davi Alcolumbre blinda Alexandre de Moraes e vira alvo da Magnitsky. E eu vou te mostrar algo que vai te dar náuseas hoje. Ministros do STF estão chantageando o Congresso contra o impeachment dos ministros. Bom dia, meu muito bom dia a você nessa sexta-feira que começou fervendo com uma escalada sem precedentes da temperatura em Brasília e em Washington. Há uma guerra acontecendo. E nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar três coisas. Primeiro,
como que o Davi Alcolumbre se recusou de maneira covarde a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, mesmo depois que a oposição conseguiu a maioria das assinaturas para pautar o projeto. Segundo, como que isso tornou Alcolumbre alvo prioritário da Magnitsky. E terceiro, qual foi a chantagem, a ameaça nuclear dos ministros do Supremo contra o Congresso Nacional para que os ministros se protejam. Bora então direto ao primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu no Estadão. Confere aí comigo. Alcolumbre diz a líderes: nem com 81 assinaturas pauto o impeachment de ministros do Supremo. Que vergonha! Que coisa mais baixa, mais submissa, mais vil, mais covarde, mais pusilânime, servil. A minha resposta a isso é a mesma do Nicolas Ferreira. Olha aqui, ó. Então serão 2 impeachments, um de Moraes e um de Alcolumbre. Isso aqui que o Alcolumbre disse, gente, que não pauta o impeachment nem com 81 assinaturas, é bravata. Isso aí é da boca para fora. Se houvesse 80 assinaturas para o impeachment de Moraes, ele não teria condição nenhuma de continuar no cargo sem pautar o impeachment. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que ceder. A pressão agora é inteira em cima de Alcolumbre. Nós temos um ministro sancionado pela Lei Magnitsky, um violador de direitos humanos reconhecido internacionalmente, um abusador, um violador de direitos fundamentais e da Constituição, uma verdadeira mancha na história do Supremo, que precisa sofrer o impeachment constitucional por conta de todas as ilegalidades e abusos que cometeu. Mas vamos agora para o segundo ponto, para você entender como que esse caldo ele vai entornar e vai ser bem pior para o Alcolumbre e todos os colaboradores e apoiadores de Moraes, porque agora Alcolumbre se colocou na mira como alvo prioritário da Lei Magnitsky. Acompanha aí comigo, ó. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar um impeachment. É isso aí. Senador Davi Alcolumbre. O negócio é o seguinte, o porta-aviões do Trump logo vai chegar. E não vai mais ser no Paranoá, em Brasília. Vai chegar lá no Rio Amazonas, na orla de Macapá. E você vai se juntar ao Moraes na lista dos sancionados pela Magnitsky. E aí você vai ficar chorando as pitangas. Vai ver como é bom estar nessa lista tão célebre, só de gente legal, bacana, junto com os piores terroristas, membros de gangues, traficantes, ditadores e assassinos mundiais. Que vergonha que vai ser para o Brasil ter o chefe do Poder Legislativo, o presidente do Senado, sancionado pela Lei Magnitsky. Mas isso é mesmo o que Alcolumbre está cavando para ele. É o que ele está trazendo sobre ele mesmo. Mas calma, se achou tudo isso muito ruim, fica pior. Olha o que disseram os ministros do STF sobre o avanço dos pedidos de impeachment contra Moraes, segundo a jornalista Basília Rodrigues. Olha aqui, ó. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da Corte avançar. Expectativa é de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam, presta atenção, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Gente, que várzea é essa? Me responda uma coisa, isso aqui é democracia? É, né? Só pode ser, né? É democracia demais. É democracia pujante, inabalada, é aquela que o Supremo sempre quis implantar. É uma verdadeira overdose de democracia. Imaginem se a Lava Jato fizesse isso, esse tipo de chantagem. Se vocês aprovarem a lei de abuso de autoridade, Congresso, a gente vai avançar investigações da Lava Jato contra vocês.
Gente, seria um absurdo, ia cair o mundo, seria errado, criminoso, e seria mesmo. Seria chantagem errada, ilícito, ilegítimo, ilegal, imoral. Jamais fizemos nada nem perto disso. Mas o STF faz, e pior, anuncia na imprensa. E a imprensa dá sem nenhuma análise crítica, sem uma palavra crítica contra esse crime que o STF está cometendo. Isso é absurdo, esse passapanismo, que coisa baixa. A gente precisa de gente que erga a voz e fale o que é verdade. É absurdo o que o STF está fazendo. E sabe quando esse inferno vai terminar? Só quando a gente acabar com o foro privilegiado, que vai tirar essa arma que se chama foro privilegiado, processos e investigações contra parlamentares, vai tirar essa arma das mãos dos ministros, esse verdadeiro instrumento de chantagem, além de avançar os pedidos de impeachment constitucional dos ministros do Supremo. E a gente tá vendo agora qual o Columbre com o restante do Senado, a dificuldade que é para fazer isso avançar, gente. É muito difícil, é muito complicado. E é por isso que a gente precisa de qualquer jeito ter uma maioria de direita no Congresso no ano que vem. Em 2026, eu vou lutar com todas as minhas forças para que a gente consiga eleger 54 senadores de direita comprometidos com o impeachment constitucional dos ministros. E se você está comigo nessa luta, eu quero te convidar a se filiar ao time de guerreiros do Partido Novo, que é o partido que mais entrou com representações contra Alexandre de Moraes, é o partido que mais vota contra Lula e o PT no Congresso. Vamos fortalecer a direita, vamos preparar os quadros que vão renovar a política em 2026. Junte-se a mim, ao Marcel Van Hatten, ao Salles, Luiz Lima, Eduardo Girão e a muitos outros do time do Novo. Pois é, pessoal, nós temos falado aqui sobre quem são os culpados, né, de toda essa bagunça no Brasil, né? Muitos falam, não, o culpado tá na cara, é o Alexandre de Moraes. Não, tá na cara, é o Lula, né? Se tirar o Lula resolve, se tirar o Moraes resolve. Só que eu quero refrescar a memória de alguns aqui, pessoal, porque lá atrás, por que eu coloquei esse vídeo aqui da Dilma sendo impeachmentada? Sabe o que aconteceu, pessoal? A Dilma foi impeachmentada por causa de uma trama que aconteceu dentro da Câmara dos Deputados. Não foi simplesmente o povo brasileiro nas ruas, não. É claro que o povo brasileiro é que empurrou e fez a pressão. Mas quem fez toda uma trama, toda uma negociata ali, foi ninguém mais e ninguém menos do que Eduardo Cunha, juntamente com a equipe ali que auxiliava o Michel Temer. E aí, pessoal, o Michel Temer entra e por causa que a Dilma saiu, o Michel Temer entra e ele indica quem? Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal na vaga do Teori Zavascki, aquele que caiu do avião, né? Acidente de avião misterioso. E aí, pessoal, se hoje nós temos o Moraes mandando e desmandando como o imperador da toga, foi porque a Dilma foi retirada com a ajuda de quem? Eduardo Cunha, que quer voltar agora em 2026, já está fazendo campanha. E outra coisa, pessoal, o Davi Alcolumbre tem processos pendurados não somente dele, mas como da família dele. Inclusive ele teve seu irmão, foi preso há pouco tempo atrás, por causa de que lá na cidade, no estado dele ali, parece que é o Acre, né? A família dele mexe ali com garimpo, pedras preciosas, terras preciosas ali, né? Terras raras que hoje está em alta. Pois é, então o Davi Alcolumbre, por causa desse foro privilegiado, o tal do foro privilegiado. Inclusive eu vou até ler aqui uma matéria, pessoal, para quem não sabe o que é o tal do foro privilegiado, vai entender agora do que se trata e por que existe essa questão aí de terminar, de acabar com o foro privilegiado. Preste atenção aqui, é bem rapidinho, vocês vão entender. Como foi que surgiu o foro privilegiado no Brasil, pessoal? Na verdade, essa prática de ter um foro privilegiado, ela não é do Brasil. Ela vem lá de trás da Idade Média, ela é bem antiga. Olha só, pessoal, a ideia de julgar os políticos em tribunais específicos vem desde a antiguidade. Em Roma, por exemplo, os tribunais especiais julgavam senadores e outras autoridades. Quer dizer, se a pessoa tinha um certo cargo ali, ela não ia ser julgada por qualquer um. A palavra privilégio, aliás, vem do latim privilegium, ou seja, pessoa separada, né? A raiz da palavra se diz, não deixa em dúvida, uma pessoa com lei excepcional, com favor ou algo particular. Preste atenção, pessoal. Na Idade Média, havia o princípio do julgamento dos pares. Os nobres julgavam os nobres. Vê se tem alguma coisa a ver com o que acontece hoje. E os clérigos julgavam os clérigos. E isso aconteceu na Era Moderna,
quando as revoluções americana e francesas revogaram privilégios baseados em origem de pessoas. A partir daí, todos são iguais perante a lei, pelo menos no papel. Então, ou seja, lá fora foi tirado esse privilégio e a partir dali, qualquer pessoa tem que ser julgada pela mesma lei, ok? Porém, pessoal, existem alguns países que não adotaram isso. Por exemplo, entre os países que mantiveram essa prática, o Brasil é o que tem mais autoridades com foro privilegiado, cerca de 60 mil. Pessoal, você não está vendo errado, não. O Brasil é o país, o único no mundo, que tem mais autoridades com foro privilegiado. Ou seja, que só podem ser julgadas pela Suprema Corte do país. Isso que é o foro privilegiado. O foro, por prerrogativa de função, começou a valer na Constituição de 88. Tinha um regime militar, para quem é mais velho lembra. Aí veio a Constituição de 88, a queda ali do regime militar, que eles chamam de ditadura, mas foi regime militar. E de acordo com a Câmara dos Deputados, o foro privilegiado serve para proteger os julgadores contra eventuais pressões de outras autoridades que possam vir a exercer, mas são autoridades de instâncias menores, da primeira instância, da segunda instância. Então, né, os iluministros ali, que não são só ministros, mas que podem ser também parlamentares, têm essa proteção de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, pessoal, isso virou um jogo, né? Agora eles têm uma carta de negociar. Olha, se você botar aí para julgar, para votar pedido de impeachment de ministro, eu tenho uns processos seus aqui que eu posso colocar às claras aqui. Aí, o que acontece? Teve propostas para mudar isso, né? E vocês acreditam, pessoal, que desde o ano de 2017, ali em Brasília, a direita principalmente vem lutando para quebrar esse foro privilegiado desde 2017. E aí, a proposta do fim do foro privilegiado iria deixar somente 5 autoridades com esse tipo de foro. Ia tirar essas 60 mil pessoas aí e ia deixar só 5. O presidente da República, o presidente do Tribunal Superior Federal, o chefe, que é chefe do Judiciário, no caso, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ou seja, na verdade seriam apenas 4, né? Presidente do Brasil, presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado. Só os 4 nessa nova proposta é que seriam privilegiados e poderiam estar tendo esse foro aí privilegiado. Ou seja, o resto, a renca toda, os deputados, senadores, todo mundo deveria e teria que ser julgado em instâncias normais, primeira instância, segunda instância. Aí, pessoal, não tem chantagem. Aí ia passar tudo na Câmara, no Senado, ia passar tudo, anistia, pedido de impeachment, ia passar tudo, pessoal. Voto impresso. Vocês não têm noção de como que a máquina foi manipulada em Brasília para que os senadores e deputados ficassem, né, com um anzol, assim, com uma cordinha, assim, como uma marionete, assim, ó, sendo guiados. Foi por causa disso, pessoal, desde 2017. Engraçado, né? 2017, o que aconteceu? Ah, peraí, aconteceu o impeachment da Dilma em 2016. 2017, o Temer assumiu. 2018, ele sai, entra Bolsonaro logo no início de 19, e aí temos o que temos até hoje, pessoal. Nada é por acaso, nada é por acaso. Agora vocês estão entendendo aí um pouquinho da história. Vamos ficando por aqui, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like aí, pega esse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, nos ajude a divulgar essa verdade. Tomara que o Davi Alcolumbre perca o cargo dele, não só da presidência, mas como do Senado, porque aí, quem sabe, eles não aprendem, né? E esse foro privilegiado, pessoal, já era para ter sido votado desde 2017. Até hoje, o Supremo tem feito de gato e sapato o Congresso. É por isso que está essa bagunça no Brasil. Agora deu para entender? Se inscreva aqui no canal, pessoal, e tamo junto.